A primeira leitura de hoje nos relata o reencontro de José com os seus irmãos que o venderam como escravo. Eles agiram por inveja, porque pensavam eles, sentiam eles, que o seu pai Jacó amava mais José do que os outros. Então, José, que foi vendido como escravo, no Egito se torna o primeiro-ministro, o governador, o administrador, braço direito do faraó, aquele que fora vendido como escravo e cujos irmãos pensavam que estivesse morto, assume um alto posto quando chega o tempo da fome e falta comida. Eles se dirigem ao Egito em busca de alimento e lá se encontram com José. José os coloca no cárcere e pede que busquem o seu pai Jacó. José vai perdoar os irmãos por aquilo que fizeram. Então aquele que antes fora humilhado, fora rejeitado pelos seus irmãos, se tornará o seu salvador. Vai acolhê-los na terra do Egito para lhes dar o alimento em tempo de fome. Deus salvou a vida de José, exaltou aquele que fora humilhado e fez dele o salvador de seus irmãos. Então, essa é uma imagem do próprio Cristo. José do Egito, em sua vida, prefigurava aquilo que Cristo seria para nós. Aquele que foi rejeitado, aquele que foi humilhado, excluído pelos seus irmãos, se torna o Salvador de todos. E aquele que nos perdoa, aquele que nos redime, que nos salva. Nessa história de José do Egito, nós temos um grande exemplo de perdão, de reconciliação. Os irmãos conversavam entre si na prisão. Sofremos justamente estas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Ou seja, a consciência deles pesava, havia arrependimento da parte deles, pelo menos agora, naquele momento em que eles estavam presos e julgavam que Deus os estava castigando por aquilo que eles fizeram contra o seu irmão. Em todo caso, havia arrependimento. Passados tantos anos, eles ainda sentiam remorso por aquilo que fizeram, movidos pela inveja. Então, José irá perdoá-los e eles se livram daquela fome que castigava tantas pessoas na época, graças justamente ao irmão cuja vida eles procuraram matar. Como eu disse, essa palavra nos remete a Cristo, mas é também um exemplo de perdão e de reconciliação para nós. José tinha todo o poder em suas mãos para
se vingar de seus irmãos, para executá-los, para matá-los, e, no entanto, os acolhe, os perdoa e os salva. Por isso, Jesus nos ensina: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. José do Egito colocou em prática essas palavras. E no Evangelho, a escolha dos 12, Jesus lhes dá poder, autoridade e os envia 2 a 2. Não é à toa que São Mateus, ao fazer a lista dos nomes dos 12, sempre os coloca em pares. Jesus os envia 2 a 2, o que evita qualquer tipo de personalismo. Ou seja, o fato de eles irem 2 a 2 os lembra de que eles são representantes de Cristo e eles pertencem a um grupo, ao colégio dos 12. Portanto, eles não falam de si mesmos, eles não pregam a si mesmos as suas próprias ideias, mas eles são enviados por Jesus para anunciarem o reino de Deus. O reino dos céus está próximo. Nós sabemos que no Evangelho de São Mateus, a expressão reino de Deus é substituída pela expressão reino dos céus, porque como ele escreveu o seu Evangelho para judeus, ele evita mencionar o nome de Deus, já que os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Então, o reino dos céus está próximo. Era essa a pregação dos apóstolos, era essa a pregação de Jesus. Deus se aproximou de nós, Ele está perto de nós de um modo como nunca antes esteve, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E Ele vem para reinar, Ele vem para nos conduzir, através de um novo êxodo. Ele há de ser o nosso Rei. Esse é o significado das palavras: o reino dos céus está próximo. Que nós devemos nos submeter a Deus, que nós devemos obedecê-lo, deixar que Ele governe, deixar que Ele conduza a nossa vida. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que já tinham perdido a esperança, aqueles que pertenciam ao povo eleito, mas já não esperavam o Messias, já não esperavam o Salvador, porque tanto tempo tinha se passado. Anunciai primeiro a eles que a promessa de Deus está se cumprindo, o reino de Deus chegou, o tempo se cumpriu. Os apóstolos, então, 2 a 2, enviados por Jesus, não ensinam a sua doutrina, mas aquilo que Jesus lhes transmitiu, com o poder, com a autoridade que Jesus lhes deu. Para entrarmos no seu reino, que é reino de paz, que é reino de perdão, de reconciliação, um dos critérios, uma das exigências é justamente o perdão, como nós vimos na primeira leitura. Se o Evangelho é o Evangelho da salvação, se o Evangelho nos diz que Deus nos reconcilia consigo em Jesus Cristo, Deus nos oferece o seu perdão, do mesmo modo, Ele nos manda que nós nos disponhamos a perdoar, que nós amemos
incondicionalmente, que nós amemos sem medida. Peçamos a Jesus que, pelo perdão, nós possamos entrar no seu reino. Nós recebamos o perdão de Deus, liberando também o perdão no nosso coração. Amém.